Boa noite a todos, paz, amém? Amém. Boa noite para você que está em casa também. Gente, estou chorando. O pastor quase me matou, não matou do coração, né? Mas só me deu um susto ontem, né, pastor? Mas eu sobrevivi, estou viva. Queridos, eu queria compartilhar algo que eu vivi algum tempo atrás. Né? Eu vou falar um pouco nessa pequena reflexão, que é sobre o medo. Né? Você abre a sua Bíblia lá em Lucas 12:33. Lucas 12:33 diz assim: queridos. Diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Né, queridos, aqui que Jesus estava falando? Ele estava falando para os seus 12 discípulos, né, que era a preocupação dos seus discípulos, né, com o que ia acontecer com eles, o que iam ser deles. E aqui o Senhor nos diz, né, que é do agrado do Pai nos dá o reino. E a gente sabe que naquele tempo era um pequeno reino, né? 12 discípulos. E hoje não é mais um pequeno rebanho, já é um grande rebanho, né? Com milhares e milhares de pessoas que o amam e o seguem. E aqui, queridos, Jesus queria que eu e você pudéssemos enxergar que no reino de Deus, né, que não há lugar para temer no reino de Deus. Amém? Eu vou falar um pouco sobre o temor de Deus. Né? O primeiro é o temor de Deus. É descrito como o começo da sabedoria. E assim devemos cultivar o temor a Deus em nossa vida. Né, queridos? Promover um relacionamento de amor com Deus. O segundo é o temor existe o temor do homem. Provérbios 29:25. Você que estiver acompanhando, diz assim, primeira parte: o medo do homem traz armadilhas. Eita Deus, né? Quem teme o homem cai em armadilhas. E o nosso ponto também há, queridos, o medo natural, que na verdade é um presente de Deus. Aí você fala assim, mas o medo natural é um presente de Deus? Sim, a gente sabe que para algumas coisas a gente necessita ter o medo, né? Porque senão a gente poderia fazer coisas ruins, coisas que desagradam o coração de Deus. Então o medo ele é um presente de Deus para nossas vidas. Deus nos deu o medo para nos proteger, para o nosso próprio bem. Mas, onde é que está o problema, querida? No medo, em mim e você, muitas vezes. O problema surge quando esse medo, ele não é mais um servo. Esse medo, ele se torna o mestre da minha vida e da sua vida. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que o medo natural pode ser o nosso servo e se tornar o nosso mestre? O natural é aquele bom, de você ter medo, né, como eu disse, de fazer algo. Mas, quando ele se torna o nosso mestre, aí que está o problema. Porque quando ele se torna o nosso mestre, esse medo, ele toma de conta da nossa vida, ele nos paralisa, muitas vezes. Né, ele se torna um inimigo na minha vida e na sua vida. O inimigo sabe o quanto é poderoso e usa para nos oprimir. Né? Então, quantas vezes eu e você tivemos medo? E temos medo, mas aquele medo que nos oprime, que nos paralisa. Né? Eu acho que todos nós já tivemos esse medo de a gente querer fazer algo e nós não se sentimos oprimidos, se sentimos com medo. E dentre alguns medos, né, eu vou falar alguns aqui, que é o medo de morrer. Tem muita gente que tem medo de morrer.
hoje, né, nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem medo de ficar doente. Eu, particularmente, né, vivi alguns meses atrás, eu fiquei doente e eu criei, assim, um medo absurdo que realmente me oprimia, um medo que me paralisava, um medo que me aterrorizava. Eu não queria sair de casa, eu não queria vir para a igreja, mesmo eu já estando bem. Eu até pensei, né, e comentei com a minha discipuladora e com a minha mãe que eu queria sair do meu emprego, porque eu não queria trabalhar, com medo. Então, você imagina a que ponto eu estava, com tanto medo de nem querer ir trabalhar, né, querer tirar o meu filho do colégio. Sabe, querido? Então, esse medo, eu tive esse medo que se tornou mestre na minha vida. Ele me dizia, não sai, que você vai ficar doente, não sai, que é perigoso. Mas... né? Isso é o meu pessoal. Mas e eu e você? Quantos medos eu e você nós temos? Talvez você tenha medo de se tornar um líder. Eu, no início, né? Perna para quem a gente quer. Eu ia correndo da minha líder. Né? E se tornar uma discipuladora também. A gente tem medo. Mas, como eu falei para você, esse medo, ele não tem que ser o seu mestre. Ele tem que ser o seu servo, sabe? Você tem que tomar as rédeas da sua vida, do seu medo, e não se deixar paralisar por ele. Né? Eu vejo assim, quantos líderes, né, extraordinários a gente tem aqui na igreja, e quantos líderes que ainda não exerce a liderança, mas que é um líder, sabe? Que tem um grande potencial. Mas assim como eu no início, eu tinha medo. Então, esse medo me paralisava. Sabe? Então, assim, esse medo que talvez tome de conta de você, toma de conta do seu coração, sabe? Não deixe mais isso acontecer, repreenda, né? A gente também tem grandes pessoas aqui que são, né, que pode ser grandes discipuladores, mas tá com medo, tá oprimido. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas top, muitos discipuladores, muitos líderes, e isso, querendo ou não, às vezes nos dá medo, né? Porque às vezes a gente se compara a outras pessoas. Mas eu quero dizer para você não se comparar, porque quando você é única, a outra pessoa é única, cada um tem a sua, como é que eu posso falar? O seu chamado, cada um tem o seu jeitinho. Então, não se compare com os outros, sabe? Não dá para se comparar com um líder que já é líder há algum tempo, ele tem experiência. Eu não posso me comparar com a minha pastora, porque a minha pastora é extraordinária, né? Mas eu posso fazer o meu melhor e não deixar o medo me paralisar, me neutralizar. Amém? Olha aí, Lucas não deixa no vácuo. Façamos, amém. E tem muitas pessoas também que têm medo de falar em público. Gente, hoje eu estou até mais ou menos. Mas Jesus amado. Só eu sei, né? Bem no início o que eu passei, o medo, realmente me dava de chorar mesmo, assim, quase sair correndo, ir embora e deixar o pastor, né? Mas, gente, eu coloquei no meu coração, assim, o pastor colocou um louvor, que eu até anotei aqui, que é aquele, né? Aonde a tua nuvem for, eu vou. Então, eu sempre cantava esse louvor, eu lembro que eu cantava lá na praça, quando tinha culto lá. E eu cantava. E eu nunca, assim, que eu lembre, né? Eu nunca disse não pro pastor. Embora, às vezes, eu estava no perrengue e eu nunca disse não, porque eu sei que quando ele chama, é Deus que está direcionando. E o pastor, e embora eu ficasse com medo, tudo assim, eu nunca deixei ele me paralisar. Eu sempre ministrei, às vezes falava gaguejando, né, enrolando, mas eu vinha, né? Então, assim, não deixe o medo te paralisar. Tem tantas pessoas que têm um ministério grandioso, mas está sendo paralisada pelo medo. O medo, ele nos cega, ele nos faz ver que ele nos faz enxergar as coisas que são impossíveis de acontecer, que eu não sou capaz, né, de ser uma líder, que eu não sou capaz de ser uma discipuladora, que eu não sou capaz, você que tem o sonho de ser pastor, né, que você não tem
que você não é capaz. Então, o medo, ele realmente neutraliza todo o nosso potencial, nos trazendo dúvida, né? Às vezes também nós temos medo de quê? De críticas, de comparações, mas não tenha. Eu já tive muito, hoje eu não tenho mais. Eu digo assim, eu sou do jeito que eu sou, né? Caminhando com Jesus, cada dia eu vou melhorando, cada dia eu vou aprendendo, né, queridos? E cada dia a gente vai aprendendo, porque de nunca dizer não, quando o pastor me chama para estar aqui, eu vi um pouco a minha evolução, eu melhorei um pouquinho. Então, eu e você, nós precisamos, né, bater de frente com o nosso medo, não deixar ele tomar de conta, não deixar nos paralisar. Sabe, querida? E... Amém. Amém. Assim, gente, eu lembrei de algo aqui. Vou compartilhar com você rapidinho. Que algum tempo, aí quando a gente está bem, né, a gente, eu tô pronta para ministrar, tô pronta para isso, tô pronta para aquilo. Aí chegava, aí eu, nada do pastor, né, chamar. Quando o dia que eu não tava, a semana que eu não estava bem, o pastor, minha filha, vai ali, sabe? Eu falei, eu não acredito. No dia que eu tô mais ou menos, o pastor me chama. E aí, semana passada, acho que na terça passada, eu pensei assim, eu falei, pastor, né? Será que o pastor vai chamar? E aí, quando foi ontem, o pastor me chamou. Eu falei, gente, na maioria das vezes que eu quis, nunca aconteceu, né? E dessa vez eu pensei, e o pastor me chamou, né? Eu falei, eita, que Deus tá... Amém, né? E então, querida, assim, eu e você, nós precisamos vencer o medo. Se você realmente quer fazer alguma coisa, você sempre encontrará um caminho para fazer. Mas se você não quiser fazer isso, você quase sempre vai encontrar uma desculpa. Ontem eu poderia ter dito para o pastor, não, está em cima da hora. Eu pensei, gente, vou ser sincera. Eu pensei. Eu falei, não, mas Deus sempre me lembra. Tu disse, onde que eu te amar, tu vai. E aí amém, né? Quando eu li aqui, eu falei, meu Deus. Sabe, querido, então assim, a maneira mais fácil, para mim e para você, claro que de combater os medos, é a gente enfrentar os nossos medos. Sabe? Você tem medo de falar de Deus? Fale de Deus com medo. Você tem medo de discipular? Vá, né? Diga, eu quero ser uma discipuladora. Porque eu entendi e eu aprendi assim, Deus falou no meu coração que quando eu e você, a gente entender que não somos nós que fazemos as coisas, mas que é Deus que nos capacita. Lembra da vez que eu falei assim, quando eu estava bem, o pastor não me chamava? E quando eu estava ruim, o pastor me chamava? Por quê? Deus falou assim, minha filha, porque não é você. Você pode estar bem, estar ruim, eu que vou fazer, não é? Então assim, quando você se sentir que você não é capaz, realmente nós não somos capazes. É Deus, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que faz as coisas acontecerem na nossa vida. É por meio dele, nós somos somente um vaso, né, para levar a palavra. Então, para que nós venhamos vencer o medo, nós precisamos enfrentar. E eu vou dizer que não é fácil. De primeira não é. Dá vontade de sair correndo igual eu fiz, mas não desista. Vá, faça o melhor que você puder fazer, porque Deus vai te aperfeiçoando. Sabe, querida? Enfrente o medo. Pra gente, quando a gente está com medo, a gente precisa de quê? De coragem, não é verdade? Então, eu e você, nós precisamos de coragem. Mas é melhor nós enfrentarmos do que ficar um tempão. Aonde? Paralisado. Você poderia estar ganhando vidas, você poderia já estar com o seu life group, você poderia estar discipulando pessoas, cuidando de vidas, mas você está com medo, sendo que você tem um potencial enorme aí dentro de você. Só basta você ver, só basta você lançar o medo que está aí dentro te paralisando para fora, para você conseguir enxergar tudo que Deus já deu para você. Amém? Como eu falei, né? Encare o medo de frente. E nós precisamos muitas vezes admitir
que eu e você, nós temos medo. Que a gente tem medo, sim, de falar com outras pessoas, de vir aqui falar de Deus. Mas a gente tem que lançar isso fora, sabe? Deixar Deus usar você realmente para que você venha crescer em Deus. Parar de acreditar nas mentiras de Satanás ao seu respeito, sabe? Porque a gente sabe que ele não brinca, não. A gente acha que ele brinca, mas ele não brinca. Ele joga na nossa mente o medo, e aquele medo vai só aumentando, né? Ao ponto, como eu falei para você, de eu não querer nem sair de dentro de casa. Então, isso vem quando acreditamos nas mentiras do diabo. Quando acreditamos nas mentiras do inimigo, nós estamos o quê? Dando poder a ele, sendo que ele não tem. É você que entrega de bandeja para ele a sua vida, né, os seus sonhos, os seus projetos. Eu estou falando de discipuladores, de líderes, mas tem muitos sonhos que a gente não realiza por causa do medo. Sabe, queridos? Então, não deixe isso tomar de conta, não deixe que as mentiras de Satanás te impeça de viver o extraordinário de Deus na sua vida. A caminhada é longa, mas a gente vai construindo aos poucos a nossa vida com Deus, os nossos medos, a gente vai quebrando. Cada vez que eu subo aqui, são barreiras que são quebradas na minha vida, são medos que eu deixo de lado e venho, sabe? Então, assim, quando eu digo que quando eu subo aqui, eu não subo para ensinar, eu subo aqui, eu aprendo, porque, sabe, assim, eu sinto que Deus vai me moldando cada vez que eu vou fazendo algo para Ele. Aí você fala assim, só subir aí? Não. Cada vez que você fala de Deus para alguém, que você deixa esse medo de lado e fala de Deus para alguém, é algo que na sua vida que vai sendo quebrado, né? Algo que você vai aprendendo. Lá em 2 Timóteo 1:7, diz assim. 2 Timóteo 1:7. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha aí, queridos, o que Deus nos deu? Ele nos deu covardia, timidez, vergonha? Não. Então, a gente é o quê? A gente é o que a palavra de Deus nos diz, não é verdade? Então, ele nos diz aqui, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então, esse espírito de medo, de vergonha, de timidez que você tem na sua vida, não é seu. Largue de mão, abandone. Amém? Mas ele te deu o quê? Ele nos deu o espírito do poder, do amor e do equilíbrio, querida. Sabe, tome posses para você. Eu sempre declaro sobre a minha vida o espírito de ousadia, porque eu tinha na minha cabeça a minha líder de falar, Lia, tu não é tímida, tu não é vergonhosa, mas para mim, eu era, sabe? Então, não, isso era o quê? Isso era mentira de Satanás, os enganos de Satanás e os medos só iam aumentando, sabe? Então, tome posse, sabe? Diga, eu tenho o espírito da ousadia, eu tenho o poder, eu tenho o espírito do poder de Deus na minha vida, não de covardia, amém? Né, lance fora, né, não há espaço na sua vida, não dê espaço na sua vida para o medo, para a vergonha, sabe, querido? Lance fora todos esses medos. Lá em Salmo 23:4 diz assim: Salmos 23:4. Peraí que eu estou passando. 23:4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, querida, como eu disse para você, é Deus que vai nos direcionar, é Deus que vai fazer acontecer, é Deus que vai te conduzir
em relação aos seus sonhos, seus projetos, em relação ao seu ministério, sabe? É tudo Deus. Nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. Precisamos fazer não o medo não ser o nosso mestre, mas ser o nosso servo, sabe? Usar Ele para o quê? Para que a gente não venha cometer falhas, mas sim para que nós viemos, como eu posso falar? Para que a gente não venha deixar Ele nos paralisar. Sabe, eu queria que você hoje perguntasse para Deus, onde você está mesmo? Pergunte para Deus, qual foi a mentira que eu acreditei sem fundamento dos medos em minha vida? Qual o maior medo que você tem? Pergunte para Deus, da onde que ele surgiu? Sabe, querido, nós precisamos... Lembra que eu falei que nós precisamos... como é que eu falo aqui? Que nós precisamos... Peraí, gente, que faltou... me faltou a memória. Que nós precisamos reconhecer que nós temos medos, não é verdade? Aqui. Que nós precisamos reconhecer que nós temos medos, para que a gente venha realmente saber como nós vamos tratá-lo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesta noite.